Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Pro André e hoje nós vamos continuar as nossas videoaulas. Hoje eu separei aqui um tema muito interessante para a gente abordar, que são os tipos de empates, né? Eu sempre separo, gosto de dar essa aula para a gente lembrar bem, porque eu vejo muitas partidas acontecendo e alguns empates eles acontecem e o jogador deixa passar, né? E é muito importante que a gente entenda bem as regras, tanto para saber aplicá-las, para não ser também prejudicado quando alguém tentar fazer com que valha um empate, por exemplo. Se você conhecer bem a regra, você vai saber se é ou não algo para você discutir com o árbitro, se você estiver jogando um campeonato, por exemplo, ou mesmo se você estiver aí se divertindo com um amigo ou um colega, ou com algum familiar, você conhecer bem essa regra para não fazer nada de errado aí durante a sua partida. Bom, eu vou colocar aqui no nosso tabuleiro. E vamos lá. Estou pequenininho aqui no cantinho da tela, mas todo mundo consegue me ver. Nossa primeira posição aqui é o primeiro tipo de empate e talvez um dos mais comuns que eu vejo em jogadores, em partidas de jogadores amadores ou iniciantes, é o afogamento do rei, né? O rei afogado. Bom, vamos conceituar aqui o rei afogado. Nessa posição é vez das brancas e as brancas jogaram aqui dama B3. Observem essa posição, a dama ataca essas duas casas, esta casa e esta casa, mas não ataca o rei, ou seja, o rei aqui não está em xeque, certo? E o rei também defende esta casa, o rei branco também defende esta casa. Ou seja, aqui o rei preto, ele não pode vir para esta casa, não pode vir para esta casa e também não pode vir para esta casa. Ou seja, o rei não tem nenhuma casa disponível para que ele faça um movimento legal, não é? Se ele fizer qualquer um desses movimentos, será um lance impossível. Então, neste caso, o rei está afogado, não há o checkmate, porque uma das necessidades que nós encontramos no checkmate é que o rei esteja atacado, que o rei esteja em xeque. Então, vejam bem a diferença de um rei afogado para um checkmate. Por exemplo, porque a gente estuda bastante tipos de empate. Muitos jogadores acabam nesta posição aqui, por exemplo, de pretas, e acabam acreditando que aconteceu um checkmate, que perderam a partida, mas na verdade eles só empataram a partida. Aqui realmente por um erro de lance aqui das brancas, que jogaram errado, não é mesmo? Então, aqui o rei afogado, tá? Há essa diferença quando há checkmate e quando há afogamento do rei. O checkmate, o rei precisa estar em xeque, precisa estar atacado, e neste caso aqui ele não estava. Bom, para o nosso segundo exemplo aqui, e é um exemplo muito interessante, porque isso aqui não é definido como regra, como tipo de empate, né, pela Federação Internacional, mas foi algo que com o tempo acabou se tornando aqui um uso por parte de alguns jogadores, um recurso para empatar partidas, que é o cheque perpétuo. Olha só o cheque perpétuo como acontece. Aqui vez das pretas, não é mesmo? Observem claramente que as pretas têm uma torre a mais, que as brancas têm uma torre a mais aqui e estão tomando aqui um checkmate já no próximo lance aqui. Muito dificilmente as pretas aqui vão conseguir segurar esse ataque aqui. Mas as brancas, né, como a gente já viu em análise de partida, as brancas têm um rei aqui muito exposto, inclusive é o que vai acontecer aqui quando as pretas jogam este lance aqui, dama F2, dando cheque. Bom, nesse caso, as brancas só têm este lance aqui, não tem nenhum outro lance aqui que possa impedir qualquer outra coisa, e aqui as pretas podem jogar dama F1, cheque, e o rei vai continuar aqui somente com a casa de H2, e a dama pode ir para F2 e continuar com o cheque aqui, e as brancas vão ter que não tem outra casa para ir a não ser aqui, e as pretas não é interessante para que elas continuem a partida, porque elas estão perdendo material. Então isso é o que a gente chama de cheque perpétuo. É um empate forçado aqui, não é? Que o outro jogador acaba levando. Às vezes, a maioria das vezes que este caso acontece é quando o jogador tem
uma deficiência no tabuleiro, igual as pretas aqui, estão perdendo uma peça, né? E acham uma brecha aqui na posição para fazer um cheque perpétuo e não vão sair dessa posição. Eu disse que não é uma regra porque ele entra aqui no nosso próximo exemplo, não é? Que é a repetição de diagrama. Mas a repetição de diagrama, a diferença dela com o cheque perpétuo é justamente essa que eu vou explicar agora. A repetição de diagrama, que tem que ser feita 3 vezes, ela pode ser uma repetição de qualquer posição. Por exemplo, se você joga aqui o seu cavalo aqui, né, e o jogador das pretas jogou aqui, você retorna o seu cavalo e retorna aqui. Essa aqui foi a segunda vez dessa posição. Jogamos mais uma vez, segunda vez dessa posição. Nós jogamos mais uma vez aqui, e no próximo lance, se eles repetirem os lances, mesmo sendo aqui no início da partida, está empatada a partida. Repetição de diagrama. Ela acontece quando a gente repete a mesma posição 3 vezes. Percebam que essa repetição de diagrama, quando a gente está falando de torneios pensados, torneios anotados, ela não precisa acontecer um lance após o outro. Eu posso ter uma posição agora e por exemplo, daqui 5, 6 lances, repetir a mesma posição no tabuleiro. Claro que, óbvio, para isso acontecer não pode ter captura, certo? E lembrando bem que uma característica bem interessante dessa repetição de diagrama é que se você estiver em uma posição que há a possibilidade de fazer o rock, né? Por exemplo, se nós estamos aqui, ó, vou dar o exemplo desta posição aqui existe a possibilidade de se fazer o rock. Então, essa posição aqui, você repete ela alguns lances depois, e mais para frente da partida, você mexe o seu rei e volta ele. Se agora não há possibilidade de fazer o rock, não é como o rei aqui movimentou e voltou, a posição não está se repetindo, tá? Porque a possibilidade do rock também é uma possibilidade de lance, ou seja, para repetir o diagrama tem que ser exatamente com as mesmas condições que estiveram. Então, uma partida pensada, se houver essa repetição, tem que o jogador que acusar essa repetição, ele vai ter que mostrar na partida quando foram as vezes ali da repetição. E geralmente ela acontece muito, como eu disse no exemplo anterior, com o cheque perpétuo ali, 1, 2, 3 vezes, e fica mais fácil de se perceber do que jogando uma partida inteira, tá? Bom, o nosso quarto tipo de empate aqui é a regra dos 50 movimentos, tá? Essa regra foi criada porque aqui, nessa posição, por exemplo, as brancas têm bispo e cavalo. Elas têm material suficiente para dar checkmate no rei preto, só que esse aqui é um checkmate muito complexo, muito difícil de fazer, e que se as pretas conhecerem a teoria desse checkmate, é quase impossível as brancas aqui darem checkmate, a menos que as pretas cometam um erro, não é mesmo? Então, essa regra de 50 lances, ela foi criada para posições parecidas com essa aqui, por exemplo, que o jogador das brancas pode não conhecer a teoria do checkmate aqui, por exemplo, de bispo e cavalo, e não vai conseguir realizá-lo em menos de 50 lances, por ser muito complexo, né? Então, ele tem 50 lances para realizar o checkmate. Se ele não conseguir, a partida está empatada. Lembrando que essa regra ela só vale também para torneios pensados, torneios anotados. Não há como colocar essa regra, por exemplo, para torneios rápidos, né? Ou então, se a partida não for anotada, porque a planilha com anotação algébrica é o documento oficial que o árbitro vai conseguir medir esta partida, certo? E depois conferir ali para ver se foi feito os 50 lances. Vamos aqui ao nosso próximo exemplo, insuficiência material, ou seja, falta de material. Não é possível dar checkmate porque eu não tenho peça suficiente para dar checkmate. É muito comum alguns jogadores aqui acharem que insuficiência material é só quando eu tenho rei contra rei, mas não é. Se eu tiver um rei e bispo contra rei, é impossível dar um checkmate, ou se eu tiver um rei e cavalo contra um rei, é impossível dar checkmate. Lembrando que, gente, se eu tiver um peão em jogo ainda há material para dar checkmate, porque esse peão pode vir a promover, independente se ele está, por exemplo, aqui travado por um outro peão e não tem possibilidade ainda aqui de se movimentar por causa do peão, tá? Porque pode, em algum momento, haver uma captura aqui e ele conseguir chegar à promoção. Então, se tiver peão, não tem suficiência material, certo? Mas se eu tiver 100 peõezinhos aqui e eu tiver só com o meu cavalo, ou só com o meu bispo, ou então somente com o meu rei, e aí a partida está automaticamente empatada. Vamos
Deixa eu me retornar aqui agora para falar do último tipo de empate, que é o mais, que também é um dos mais praticados, é o comum acordo. Esse empate ele é utilizado para quando os jogadores chegam em posições que eles veem que está de fato empatados, por exemplo, rei e torre contra rei e torre, uma partida assim que não tem como seguir ali com um checkmate de uma das partes, a menos que haja um erro, então eles acham por bem empatar. Tá? O empate, por comum acordo, ele só precisa ser oferecido por um jogador e o outro tem que aceitar. Não é obrigação de aceitar empate, por mais que a posição esteja de fato empatada. Se você olhar e falar assim, bom, a posição está empatada. Não é obrigação do jogador aceitar este empate. Então, oferece o empate, se ele aceitar, ok. Se não aceitar, a partida segue a partir do próximo lance e continua. Galera, esses são os nossos tipos de empate, tá? Relembrem deles aí nas suas próximas partidas para que não aconteça com vocês caírem em uma posição empatada e porventura não perceberem e acabarem perdendo ela mais para frente, uma repetição de diagrama, por exemplo, vocês podem deixar passar, ou até mesmo declarando uma derrota aí com um rei afogado, que é, claro, um empate, não é mesmo? Então, tomem bastante cuidado, observem isso nas partidas de vocês, tá? E até mais, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!